Desculpa, isso é palhaçada e não dá para não ficar indignado. Como eu tenho dito sobre esse caso, quanto mais você procura, mais você acha. Agora a gente já tem o envolvimento do Alexandre, do Toffoli, do Lewandowski, do Guido Mantega, do BRB, do Jacques Wagner, e isso tem gerado muito ruído em Brasília. Não achem que toda essa putaria, todo esse filme de conteúdo adulto está passando despercebido, não. E não é para menos. A Andresa Matais, que eu volto a dizer, vocês sabem, eu já tive embate com a Andresa Matais, ela é uma pessoa de esquerda, mas eu elogio o bom jornalismo quando ele é feito. É raro, eu não acho que é por pureza do coração, mas quando o bom jornalismo é feito, a gente tem que elogiar independente do propósito. E eu acho que a Andresa Matais é uma das que tem feito um trabalho excepcional cobrindo essas histórias. E ela deu uma nova notícia no Metrópolis, e essa foi muito interessante, está bombando na internet, afirmando que o Alexandre de Moraes foi visto mais de uma vez dentro da casa de quem? Daniel Vorcaro. Assistam comigo. Que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu no final de semana e foi armado. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até sua casa, porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado ao Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeita de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Vorcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana. Em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump e seu futuro algoz para um segundo mandato. Naquele Cara, que delícia, o Daniel Vorcaro. Imagina essa cena deliciosa. Imaginem essa cena deliciosa. A vida nos traz alguns prazeres. Eu consigo imaginar a cena de Alexandre de Moraes assistindo a eleição do Trump à presidência dos Estados Unidos na casa do cara que pagava propina para ele, Vorcaro. Deve ter sido um momento de muita alegria. Dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que se conhecia era o valor do contrato, firmado em 16 de janeiro de 2024, num total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Vorcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília. Citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. E ninguém perguntou a ele se o Alexandre de Moraes frequentava, porque quer dizer então que o Alexandre de Moraes chega à casa do Vorcaro e logo em seguida ele chama também a casa dele o ex-presidente do BRB, dizendo que o homem estava lá. O que o Alexandre de Moraes fazia na casa do dono do banco que pagou 129 milhões de reais ao escritório da sua família? Não é muita coincidência que justamente no momento em que o Master tentava se salvar ao ser comprado pelo BRB, o Daniel Vorcaro tenha chamado o presidente do banco para uma reunião com o Alexandre de Moraes na sua casa. Eu, olhando assim, de onde eu estou, até parece que o Alexandre estava lá para garantir a negociação do Master com o BRB. E isso explica porque o BRB aceitou a fraude da carteira de crédito do Banco Master e ainda deu 12 bilhões de reais para comprá-la sem sequer tê-la recebido. Tudo isso com o seu dinheiro. E isso aí é o que se chama de Estado democrático de dinheiro.
Vorcaro paga 129 milhões de reais de propina para a mulher do Alexandre num contrato fraudulento. Alexandre vai para a casa do Vorcaro e se reúne com o presidente do BRB. O presidente do BRB, pouco tempo depois, anuncia a compra do Banco Master por 2 bilhões de reais em uma operação completamente inviável financeiramente. Todo mundo enchendo o bolso com o nosso dinheiro. Enquanto isso, um monte de brasileiro de bem está ralando para pagar a conta de água e luz, enquanto vários outros estão em cana porque criticaram justamente esse vagabundo desse Alexandre de Moraes. E eu, como jornalista, continuo com minhas contas bloqueadas e com o passaporte, porque qualquer crítica a esse vagabundo é chamada de ataque às instituições. E, enquanto isso, a imprensa deu todos os prêmios de salvador da democracia para esse cara. Desculpa, isso é palhaçada e não dá para não ficar indignado.